Gostaria de convidá-los hoje de manhã a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Tá bom. Verdade, eu esqueci que agora tem um púlpito novo, né? Que eu não tinha usado ainda. Tá chegando aí. Êxodo capítulo 15. Antes de ler o trecho, deixa eu fazer alguns breves comentários introdutórios. Mais para cá? Tá bom, eu vou ficar aqui. Quem é que gosta de assistir filme? Seja honesto. Beleza. Um dos elementos mais importantes de um bom filme é a trilha sonora. Sabia? A trilha sonora é importantíssima. Você pode ter um filme muito bem feito, mas se você tiver uma trilha sonora ruim, estraga o filme inteiro. Certo? Às vezes eu falo para os meus filhos que a minha vida é como uma trilha sonora, porque eu vivo cantando. Tudo quanto é canto. Eu canto na cozinha, eu canto quando estou levando o lixo para fora. Pergunta para o Levi, eu canto toda hora. Aí ele fala, mas pai, o senhor canta direto, por que canta tanto? Eu falo, a minha vida é uma trilha sonora, né? A verdade é que música é extremamente importante para o ser humano, não é verdade? Deus, o Criador dos céus e da terra, deu essa criatividade ao ser humano de produzir música. Nós encontramos até em Gênesis o início de instrumentos e música sendo desenvolvido. E interessante que ao longo das Escrituras nós encontramos não apenas narrativas, ensinamentos, mas nós também encontramos música, poesia, orações. E hoje de manhã nós vamos estudar o que provavelmente é o primeiro cântico registrado nas Escrituras, certo? Êxodo capítulo 15, trecho que acontece logo após Êxodo 14, onde nós temos a travessia do Mar Vermelho. Nós temos agora um momento em que a nação de Israel, dirigido por Moisés, vai louvar a Deus e vai agradecer por tudo quanto ele havia feito. E é interessante o contraste, porque pouco tempo antes eles estavam reclamando, à beira do mar, o exército do Egito atrás, e eles dizendo para Moisés, você nos tirou do Egito apenas para morrermos aqui no deserto? Mas impressionante como um grande evento como a travessia do mar pode mudar a perspectiva de um povo. Vou voltar aqui só para pegar minha Bíblia, viu? Mas eu estou voltando aqui para a transmissão. Então, Gênesis capítulo 15, Êxodo, desculpa, muito obrigado. Eu ainda posso dizer que isso é resultado da Covid. Às vezes o cérebro não funciona direito. Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 21. Acompanham comigo, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu.
Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Esmudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Uma das coisas mais importantes para o povo de Deus fazer, diante do caráter de Deus e diante da grande obra de Deus, é responder com louvor. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Como igreja, nós temos o privilégio semanalmente de nos reunir para lembrar dos feitos do Senhor, para exaltá-lo e para antecipar aquilo que Ele ainda fará. Meus queridos, Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que libertou os israelitas das mãos dos egípcios. Ele é o Deus que abriu o mar e o povo atravessou em terra seca. Diz que eles atravessaram e estavam enxutos. Imagina isso. Não só Deus afastou as águas para que pudessem atravessar, mas a terra nem sequer estava molhada. Não tinha lama. Mas quando os egípcios vieram atrás, as coisas começaram a molhar, começaram a se atolar na lama e Deus mandou voltar as águas por cima de todo o exército, de tal forma que todos se perderam naquele único dia. Imagine a cena, imagine o povo que logo antes estava amedrontado, um povo aterrorizado devido a esse exército que eles conseguem enxergar à distância. E do outro lado tem o Mar Vermelho. Dos dois lados, há barreira, há obstáculo para que eles alcancem aquilo que Deus tem preparado para eles. E em vez de confiar no Deus que já tirou eles do Egito, com as 10 pragas, novamente eles repetem um problema que eles vão ter constantemente, que é o problema do esquecimento. Esquecendo o que Deus fez. E por que esse evento é tão marcante na história de redenção das Escrituras? Deus mandou que o povo lembrasse anualmente com uma festa de tudo o que ele havia feito. A festa da Páscoa, da libertação de Israel, com a travessia do Mar Vermelho e com os cuidados que ele preparou para o seu povo ali no deserto. A grande ideia da mensagem hoje de manhã é que Deus é digno de receber o nosso louvor. Ele é digno de receber honra e glória, não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Deus é digno e mais ninguém. E a aplicação que nós faremos hoje, ao estudarmos esse trecho, é como crentes em Jesus, nós devemos relembrar regularmente a fidelidade de Deus em nossas vidas, em nossa igreja,
e assim nós devemos louvá-lo e honrá-lo com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Se nós passarmos a esquecer quem Deus é, o que Ele faz, nós vamos repetir os mesmos erros da nação de Israel. É por isso que, uma vez por mês, nós celebramos a ceia do Senhor, é para nunca esquecer do sacrifício que Jesus ofereceu em nosso lugar. Então, aqui nesse trecho hoje de manhã, eu acho que está bem difícil de enxergar aqui a tela. Talvez vamos ter que colocar uma lona ali para escurecer um pouco. Mas vocês podem acompanhar aí nos esboços que foram distribuídos. O tema hoje de manhã, deixa eu ver se está ligado. Não está avançando, mas tudo bem. O tema hoje de manhã é uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é uma combinação. Então, uma doxologia é uma palavra de glória, uma palavra de exaltação a Deus. Ao longo das Escrituras nós temos muitas doxologias. E eu creio que essa é uma delas. É um momento em que o povo de Deus para simplesmente louvar, para agradecer e para exaltar o nome de Deus. Então, uma doxologia é conhecido por muitos como o Cântico de Moisés ou como o Cântico do Mar. Na verdade, os judeus conhecem isso como o Cântico do Mar, porque é o momento em que eles celebram o fato de terem passado pelo Mar Vermelho. Mas o autor é Moisés. Um teólogo chamado J. Campbell Morgan, ele escreveu: há sentimentos da alma que apenas podem ser expressados pela poesia ou pela música. Não sei se você pensa da mesma forma, mas eu penso. Há momentos ou situações ou experiências ou até mesmo emoções que nós passamos nas nossas vidas que nada melhor do que uma boa música para expressar aquilo que nós estamos experimentando. Tem alguns louvores que às vezes nós ouvimos e, puxa, a gente quer ouvir vez após vez, porque aquilo ali tocou na nossa alma, né? Mexeu conosco no nosso interior. E esse é um dos hinos que o povo cantou por muito tempo. Inclusive, é um hino que vai aparecer no livro de Apocalipse, no capítulo 15, onde diz que 7 anjos, futuramente, vão entoar o cântico de Moisés. Imagine isso aí, se você compôs uma música para louvar na sua igreja e ficar sabendo que lá na eternidade o cântico que você compôs vai ser cantado no céu. É isso que vai acontecer. Esse cântico de Moisés foi tão poderoso, tão marcante para o povo de Deus, que vai ser lembrado e cantado futuramente. Vem aí, em algum momento, em Apocalipse capítulo 15, que vai aparecer esse cântico. Spurgeon nos diz que este é o primeiro cântico de louvor que nós temos preservado nas Escrituras. A poesia, a literatura que retrata acontecimentos, mas esse é o primeiro momento em que uma música foi composta para adorar a Deus. E tem 4 princípios que eu quero destacar hoje de manhã nesse cântico. O primeiro se encontra nos versículos de 1 a 5, que é louvor pela vitória. Louvor por causa da vitória. Eu sei que tem certas igrejas onde toda a conversa é só vitória, né? Só vitória. Às vezes a gente passa por vales também, né? Mas em Cristo, o poder de Deus que atua em nós temos certeza de vitória. E eu não estou falando de vitória em termos materiais, eu não estou falando em vitória em termos de prosperidade, mas eu estou falando que a nossa vitória é certa. Não apenas uma vitória contra os inimigos físicos, mas há uma vitória certa futura para o povo de Deus, em que o inimigo será destruído, o mal, o pecado serão eliminados e Deus fará novo céu e nova terra. Meus queridos, essa é a nossa esperança. Nós antecipamos com grande alegria e isso deve motivar o nosso louvor. O que nós cantamos hoje de manhã, a canção de Apocalipse, é só um pequeno gosto daquilo que vai ser na eternidade ao celebrarmos a vitória
que nós temos por meio de Jesus Cristo. O autor Warren Wiersbe, ele escreve num dos seus livros, há 3 ocasiões recordadas nas Escrituras, onde os israelitas cantam as seguintes palavras: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Versículo 2 aí do capítulo 15. 2 outras vezes isso vai aparecer no Antigo Testamento. No Salmo 118, versículo 14, quando os judeus lançaram a fundação do segundo templo, aquele salmo é escrito para celebrar, e novamente vai ser dito as palavras bem parecidas aqui de Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então eu vou ler para vocês, Salmo 118, versículo 14, que diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Em Isaías capítulo 12, versículo 2, uma profecia sobre o reino restaurado a Israel, algo que nós comentamos hoje de manhã na EBD. Em Isaías capítulo 12, versículo você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irasse contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. 3 coisas aqui nesse versículo que se destacam: a força do Senhor, Ele se tornou o meu cântico e a minha salvação. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso cântico, Ele é a razão por qual nós cantamos. Agora, a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa que vive para si, para o mundo, não vai usar a música para adorar e para glorificar a Deus, mas Deus é o criador da música, é Ele que faz brotar no coração da alma humana a música para expressar as emoções, para expressar gratidão. Deus é a nossa força, o nosso cântico, e Ele se tornou a nossa salvação. No caso de Israel, a salvação foi uma salvação física, uma redenção física, onde eles foram libertados da escravidão do Egito e foram levados, eventualmente, à terra prometida. Foi uma salvação física. Mas todo o relato do Êxodo aponta para uma salvação espiritual que aqueles que creem em Jesus Cristo experimentam. A saída da escravidão no Egito aponta para a saída da escravidão do pecado. A travessia do mar e tudo que foi experimentado demonstra aquilo que nós passamos nessa vida, mas antecipando uma terra prometida. Dizem em Hebreus que muitos dos patriarcas e pessoas de fé das Escrituras, eles antecipavam algo que nunca enxergaram. Eles antecipavam uma cidade melhor, uma nação melhor. E meus queridos, você e eu, nós também antecipamos isso, como seguidores de Jesus Cristo, como pessoas que colocam sua fé em Jesus Cristo. Agora tem algo muito interessante aqui ao pensar sobre vitória, aqui no caso de Israel tendo sido vitorioso por cima dos egípcios. No versículo 4, nós encontramos que o Senhor lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar. Versículo 5, escutem a linguagem. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Se você já jogou uma pedra na água, você sabe que a pedra não flutua, né? A pedra, ela desce até o fundo. Mais para frente, no versículo 10, diz: afundaram-se como um chumbo. Mais ainda do que pedra, o chumbo, ele se afunda até lá embaixo. E eu li um comentarista que fez o contraste de como o Faraó e os egípcios estavam matando os filhos dos israelitas, lançando eles na água do rio, para que eles morressem afogados. Parece um tanto irônico que Deus vai fazer justamente isso com os egípcios agora. Ele vai afogá-los no Mar Vermelho e eles vão descer
até o fundo. O segundo princípio que nós encontramos é louvor pelo poder de Deus, versículos de 6 a 10. O poder de Deus, na verdade, nós encontramos ao longo desse trecho, ao longo desse cântico. Até porque nós vemos anteriormente que ele, o Senhor, é homem de guerra. Tem gente que não gosta de pensar sobre Deus como um guerreiro, né? Um homem de guerra. Mas a verdade é que esse é o mesmo Deus que também demonstra misericórdia. Um Deus que guerreia contra o mal. Um Deus que faz justiça. Nós não podemos só pensar do nosso Deus como um Deus bonzinho, que só passa a mão na cabeça das pessoas, um Deus só de amor. Porque existe no caráter de Deus tensão entre diversos aspectos. Por exemplo, o atributo de Deus de santidade exige por parte da humanidade também obediência. Deus não é apenas um Deus bondoso, ele também é um Deus de ira, a Bíblia nos diz. Ele é um Deus que se ira contra o mal. Um Deus que um dia vai destruir essa terra. Um Deus que vai lançar no lago de fogo Satanás, os seus demônios e todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. Quer dizer, todo aquele que não colocou sua fé em Jesus Cristo. É o mesmo Deus. O Deus que libertou Israel aqui é o mesmo Deus que afogou os egípcios. Nós não podemos ter um Deus só que se enquadra dentro da nossa caixinha. Um Deus tão bonitinho, bondoso, domesticado. Não. A Bíblia aqui diz que Deus é um Deus terrível em seus feitos. Pensem sobre essa linguagem. Tantas vezes a gente não capta a grandeza e o quão terrível Deus realmente é. Num piscar dos olhos, Deus pode tirar a nossa vida. Nossa vida, nosso batimento cardíaco, nossos pulmões que respiram para nós podermos viver. Deus é quem faz isso acontecer. Então, louvor pelo poder de Deus, entendendo que Deus é um Deus poderoso, e isso nem sempre é tão bonitinho quanto nós gostaríamos que fosse. Por quê? Porque Deus é santo, Ele é justo, e Ele faz sempre o que é certo. Algo que aparece aqui, começando no versículo 6, é essa ideia da mão direita do Senhor. Agora, as Escrituras também nos dizem que Deus é espírito e não pode ser visto por olhos humanos. Então, como assim que Deus tem uma mão direita? Meus queridos, isso é linguagem figurativa para que nós, como seres humanos, possamos entender algo a respeito de Deus. Mas a ideia de uma mão direita tem a ver com poder, posição e ação para cumprir o seu determinado objetivo. A mão direita do Senhor, ao longo das Escrituras, é demonstrado como poder, majestade e santidade. No Salmo 48, versículo 10, a mão direita do Senhor está cheia de justiça e retidão. No Salmo 77, versículo 10, a mão direita do Senhor é aquela mão soberana que controla todos os efeitos humanos. No Salmo 110, o Pai convida o Filho para se assentar à sua destra, à sua mão direita. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 16, a taça do julgamento de Deus está na sua mão direita para ser derramado sobre o mal. Em Efésios 1:20, nós encontramos Jesus, de fato, assentado à destra ou à direita do Pai. A mão direita de Deus é símbolo de seu poder, símbolo de sua majestade, símbolo de sua santidade. Ele é um Deus poderoso. Com a mão direita e com seu glorioso poder é que ele despedaça o inimigo, é o que o cântico nos diz. A maioria das músicas que nós escutamos são músicas positivas. Existem algumas pessoas que ouvem músicas que são tristes, né, levam a depressão, mas a maioria das músicas que nós gostamos são músicas que animam, que elevam as nossas almas. Esse cântico é um tanto peculiar, porque não apenas Deus é exaltado, mas há uma certa alegria pela destruição e pela morte
dos inimigos. Não sei se você já cantou sobre a morte de alguém, mas normalmente não é a nossa tendência, mas é o que fizeram aqui. Por quê? Porque faz parte da obra de Deus, faz parte da salvação de Deus, de ter despedaçado o inimigo. Deus já havia demonstrado por meio das 10 pragas que ele era maior, superior do que qualquer dos deuses falsos dos egípcios. Já havia demonstrado isso. Ele não precisava fazer isso para demonstrar ser Deus. Mas, novamente, ele se demonstra poderoso sobre exércitos, sobre deuses, sobre poderes, sobre tudo e todos. Meus queridos, eu quero encorajar você hoje de manhã que esse Deus de vitória, esse Deus de poder, é o mesmo Deus que hoje atua em nossas vidas. Você crê nisso? Esse é o mesmo Deus que age por meio de momentos difíceis e por meio de momentos bons. É o mesmo Deus que nos leva ao longo das nossas vidas, nos transformando, nos fazendo cada vez mais parecer com o seu Filho Jesus Cristo. É um Deus que está presente. E hoje na EBD nós estudamos sobre Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Meus queridos, um Deus todo-poderoso, capaz de despedaçar todos os seus inimigos, é um Deus que nos ama. Um Deus que está perto de nós. Um Deus que está atento à nossa realidade e àquilo que nós experimentamos. Terceiro princípio, nos versículos 11 a 16, nós encontramos louvor pelo caráter de Deus. Eu não estou examinando cada detalhe, porque tem muita repetição aqui sobre carros serem destruídos, despedaçados, pessoas sendo mortas pela espada, sendo afogados pela água. Mas no versículo 11, nós temos algo aqui que se destaca em todo o cântico. Moisés escreveu: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita, de novo a mão direita, e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Uma pergunta que deve ser repetida sempre em nossas mentes e os nossos corações: quem é como o Senhor? Ninguém. Não há Deus, não há poder, não há autoridade como o nosso Deus. Não há ninguém. Não há ninguém que se compare, certo? Não tem ninguém que nem chegue perto. Deus é único, ele se destaca de uma forma tão separada que nós não podemos nem fazer comparação, porque não há nada nem ninguém como ele. Na filosofia nós falamos sobre ontologia, quer dizer a existência, o ser. E na ontologia divina, a distância entre Deus e o ser humano é mais do que nós podemos imaginar. Ele é um Deus tão alto, tão exaltado, soberano, que as nossas pequenas mentes limitadas não têm concepção de como ele realmente é. Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão santo, tão poderoso, que Moisés escreve: não há ninguém como tu, ó Senhor. Não há Deus como tu, ó Senhor. E o povo de Israel aqui novamente experimenta de primeira mão justamente algo que mais ninguém podia fazer. Aqueles falsos mágicos ali no Egito, eles conseguiram replicar algumas das coisas que Moisés havia feito, tornando água em sangue. Provavelmente era um corante, a gente não sabe, mas não tem ninguém que consegue fazer algo desse tamanho, né? Cada vez mais as pragas aumentaram no seu alcance, no seu poder. E aqui, meus queridos, abrir o mar para a travessia de um povo de mais de 1 milhão em terra seca, e logo em seguida voltando as águas para matar um exército, não há ninguém que pode fazer isso. Não há ninguém, a não ser o nosso Deus. E esse Deus tem um nome, certo? Várias vezes aqui nesse trecho, ele é chamado por esse nome, que é Yahvé. Senhor, traduzido com letras maiúsculas
em nossas Bíblias. E o que eu gosto muito é que tem algumas traduções que estão começando a sair com a palavra Yahvé. Porque a nossa palavra Senhor não engloba tudo que Yahvé é. Yahvé é um nome tão alto, tão exaltado, mas ao mesmo tempo é o nome do Deus da aliança, o nome com o qual ele se relaciona com o seu povo. Este é o Senhor. Versículo 3 diz: Senhor é o seu nome. Meu querido, você conhece esse Senhor? Esse Senhor é um Senhor poderoso, mas ao mesmo tempo é um Senhor pessoal. É um Senhor que se relaciona conosco. Nós louvamos a Deus pelo seu caráter. Primeiro porque não há ninguém como Ele. Ele opera maravilhas, destruiu os egípcios. Infelizmente, pouco depois os israelitas de novo vão esquecer de tudo que havia acontecido. O medo novamente vai tomar posse das mentes dos israelitas, e eles vão se esquecer que Deus havia livrado e demonstrado poder maior do que qualquer outro. Meus queridos, não sejamos como os israelitas, não esqueçamos quem é o nosso Deus. Ele tem demonstrado na sua reputação, na sua fidelidade, que Ele é um Deus confiável. Isso nos traz ao quarto princípio, que nós louvamos a Deus por sua fidelidade. Louvor pela fidelidade de Deus. Deus foi fiel à sua palavra. Ele prometeu a Moisés que iria usá-lo para tirar o povo da escravidão. Deus prometeu isso. E ele foi fiel à sua palavra. Ele também prometeu levar o povo à terra prometida, ou de volta à terra prometida que havia dado a Abraão. Ainda não tem acontecido. Nós precisamos esperar mais um tempo de estudo nesse livro para chegarmos nesse momento. Mas o que nós descobrimos é o Deus que foi fiel lá atrás, é o Deus que continua sendo fiel hoje. É um Deus que não abandona a sua palavra a despeito da nossa infidelidade. Deus é sempre fiel, ele sempre cumpre sua palavra e ele sempre pode ser confiado. Deixa eu concluir hoje de manhã com os versículos 19 a 21. A gente não vai ter dança aqui hoje de manhã, viu, meus queridos? Que nem Miriam e as mulheres. Mas imaginem a cena do povo inteiro cultuando a Deus, pulando, saltando de alegria. Eu não sei se você já assistiu um jogo onde o seu time ganhou um campeonato e todo mundo começa a pular, é gritaria, alegria. Eu imagino que a cena era parecida com essa, talvez até mais. E muitos dos comentaristas pensam que a resposta de Miriam aqui no versículo 21, na verdade, era como se fosse resposta a cada parte, cada estrofe do cântico de Moisés. Então, talvez foi algo que as mulheres repetiam depois dos homens terem cantado. Nós temos muitas músicas na igreja que a gente canta assim. Os homens cantam uma parte e as mulheres respondem. Isso é bonito, envolve todas as pessoas de uma forma criativa, mas de uma forma que ressalta vez após vez quem Deus é. E é uma recapitulação de tudo o que Moisés disse nos primeiros 19 versículos. Cantem ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vocês talvez não entendem a significância de Deus ter lançado no mar o cavalo, os carros e os seus cavaleiros. Mas a realidade é que para os egípcios isso era símbolo do grande poder que eles tinham. Não tinha ninguém que tinha o que eles tinham. As ferramentas, as armas, os carros, os cavalos, tudo isso fazia parte de um império que dominava todo mundo daquela época. E o fato de Deus ter destruído e despedaçado os carros, os cavalos e os cavaleiros é uma demonstração do poder triunfante de Deus sobre o inimigo. Agora, pense um pouco comigo. Moisés tinha 80 anos nessa altura, certo? Sua irmã, com certeza, tinha uns 90 ou mais, porque ela já era uma mocinha quando ele nasceu. Lembram-se que ela foi falar com a filha do faraó? Pois bem,
Ela está com 90 anos de idade e ela está animada, celebrando por causa dos grandes feitos do nosso Senhor. E esse cântico termina essa parte com esse refrão de Miriam, focando primeiro na pessoa de Deus. Cantem ao Senhor. Todo cântico, meu querido, que nós exaltamos como igreja deve sempre ser dirigido ao Senhor. Não é só uma musiquinha que nos faz bem, certo? Tem muita música hoje no mundo gospel que é nada mais do que música que nos faz sentir bem. Não é realmente louvor dirigido à pessoa de Deus. Cantem ao Senhor demonstra que o foco está no Senhor. O foco da adoração, do louvor, está em Deus. Por quê? Porque Ele tem reputação. Ele é fiel, mas porque Ele triunfou gloriosamente. E o foco não é apenas na pessoa de Deus, mas também na obra de Deus. E isso é o que é louvor, focando na pessoa e na obra de Deus. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deixa eu terminar com alguns pontos de aplicação. O que é que isso tem a ver com sua vida e minha vida? Tudo. Por quê? Porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Efésios capítulo 1 nos fala isso vez após vez. Fomos redimidos para o louvor da sua gloriosa graça. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, como igreja, como crentes, o nosso objetivo máximo é glorificar a Deus. E um dos meios tangíveis que Deus tem nos dado para fazer isso é as nossas vozes, os nossos lábios, a música. Quando nós, às vezes, não temos palavras para pregar ou para ensinar, uma música pode saltar, pode brotar do nosso coração que exalta o nome de Deus. Então, aplicação. E daí, que diferença faz essa pregação à minha vida? Primeiro, nós louvamos ao Senhor por seus grandes feitos. E eu quero encorajá-los, se vocês não têm esse hábito, registrem aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tem um caderno, um jornal, de alguma forma, registrem regularmente o que Deus tem feito. Certo? Porque a nossa tendência é de se esquecer. Deus faz uma grande coisa, puxa, não dura 5 minutos, surge uma dificuldade e isso aí fica no esquecimento. Louve a Deus por seus grandes feitos, registre, lembre-se regularmente daquilo que ele havia feito, não apenas nas Escrituras, mas na sua própria vida. Lembre-se do momento em que você se entregou ao Senhor Jesus Cristo e confiou nele como Salvador. Lembre-se do seu batismo, lembre-se dos momentos altos e baixos, porque até nos momentos baixos, Deus estando presente, como Davi escreve, que ele anda conosco no vale da sombra da morte. Lembre-se da presença, da ação, da obra de Deus. Louvemos ao Senhor, em segundo lugar, por sua obra redentora. Então isso tem tudo a ver, mas a ceia do Senhor, o batismo, são duas ordenanças que a igreja celebra regularmente, justamente para focar e lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas não deixa só no momento da ceia a sua lembrança da obra redentora de Cristo. Que isso seja algo constante no seu tempo devocional, lendo a palavra. Agradeça a Deus, coloque isso numa lista de agradecimentos quando você ora. Senhor, obrigado por tua salvação, obrigado por ter perdoado todos os meus pecados, obrigado por ter me libertado do império das trevas, obrigado pela nova vida que eu tenho em Cristo. Se você não tem essa tendência, você precisa começar a lembrar. Porque você e eu, a Bíblia diz, éramos inimigos de Deus, destinados à condenação, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em graça, nos salvou, nos perdoou e nos deu vida nova. Louvemos ao Senhor por sua obra redentora. Terceiro, louvemos com vozes e música, certo? Talvez você não canta no tom, talvez você não é músico ou não sabe tocar nem instrumento. Maravilha, cante a Deus de qualquer jeito, certo? Eu tenho um sogro que não canta num tom de jeito nenhum. Se você estiver ao lado dele no culto, ele estiver cantando, você pode até perder
o tom porque ele canta fora do tom, mas ele canta. Ele canta com um coração grato pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Então, meu querido, a nossa igreja não é profissional em música, mas nós cantamos porque Deus brotou em nosso coração um cântico, uma razão para louvar, uma razão para adorar. Então, louvemos com vozes, com música. Na nossa casa, você pode nos visitar qualquer dia da semana e você vai ouvir louvor tocando, certo? Quase o dia inteiro tem sempre algum louvor tocando. Por quê? Porque aquilo transforma o nosso coração e nos faz refletir sobre quem Deus é. Se você tem tendência de encher a sua mente com porcaria, seja música, seja outros tipos de entretenimento, faça uma transformação. Comece a cantar, comece a louvar. Meu despertador me disse que meu tempo acabou. O último princípio, louvemos como uma resposta natural à pessoa e à obra de Deus. Meus queridos, louvor jamais deve ser algo forçado. Se é algo forçado é porque você ou se esqueceu ou nunca conheceu de fato quem Deus é. O louvor brota de um coração agradecido, de um coração que foi transformado. O louvor, nós não temos como conter. Eu vejo essa cena, o povo cantando, as mulheres pulando e dançando. Eles não tinham como se conter, porque o momento era tão animador para ver a obra de Deus diante deles. Deixa eu só dar uma pequena alerta. Uma das maiores áreas de conflito dentro da igreja tem a ver com música, sabia? Por que será isso? Por que será que o louvor e a adoração, uma das áreas onde os crentes às vezes lutam? E eu creio que o inimigo gosta de fazer isso porque é um dos maiores meios através dos quais nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. E se ele pode tirar o foco da adoração, que é o Senhor, e fazer a gente discutir sobre estilos, sobre tipos de instrumentos. Meus queridos, eu já lidei com gente que acha que é errado ter violão, que acha que é errado ter bateria, que acha que é errado fazer isso, fazer aquilo. Meus queridos, se não viola algum princípio bíblico, nós louvamos a Deus com diversos estilos de música, com diversas posturas. As Escrituras nos mostram postura de pessoas prostradas no chão, pessoas com as mãos levantadas para o alto. Acho que tantas vezes a gente fica com medo porque um grupo ali, outra denominação ali, usa certos gestos e a gente pensa, puxa, eu não posso fazer isso porque eles fazem. Mas se a Bíblia me autoriza a fazer, eu levanto as minhas mãos. Eu sei que tem umas igrejas aí mais conservadoras que não gostam muito disso, não, mas eu levanto as minhas mãos. Por quê? Não é para chamar a atenção de ninguém, mas é porque tem momentos em que a alegria é tanta no meu coração, e a gratidão é tanta, que eu quero levantar as minhas mãos aos altos e dizer, Senhor, eu te exalto, eu te louvo por quem tu és. Tu és grande, tu és exaltado. Só uma pequena lembrança de que o que é importante no nosso louvor é o objeto, é a pessoa. Deus sim nos dá diretrizes sobre como adorar e como louvar. Há maneiras erradas sim de fazer. Mas, meus queridos, vamos juntos em unidade adorar o nosso único Deus vivo e verdadeiro, que nos redimiu, que nos deu uma vida nova e que, como igreja, estamos antecipando o retorno dele e futuramente o dia em que ele fará tudo novo. Essa é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, muito obrigado pelo privilégio nessa manhã de examinar a tua palavra. Pai, obrigado por essa revelação que nos faz parar e refletir na importância do louvor e da adoração em nossas vidas. Ó Deus, não permita que esqueçamos da tua obra. Não permita, ó Deus, que as circunstâncias da vida tirem o nosso foco de quem tu és e daquilo que o Senhor faz. Ó Deus, que sejamos eternamente gratos pela salvação que nós temos em Cristo, pelo perdão dos pecados. Pai, nós que estávamos mortos, o Senhor nos deu vida por meio de Cristo. Obrigado, Pai, por isso. Mas nessa manhã eu te peço também, por qualquer um que está aqui em nosso meio, ó Deus, que talvez nunca teve esse encontro pessoal com o Senhor, realmente não conhece a salvação de Jesus Cristo. Eu peço, Pai, que nessa manhã o teu Santo Espírito possa desvendar os olhos para que haja clareza e entendimento sobre a obra de Cristo na cruz.
Pai, que haja salvação aqui em nosso meio nesta manhã. Ó Deus, liberta pessoas do pecado, nos dê vitória. E não apenas aqueles que ainda não te conhecem, mas nós ainda estamos numa jornada, Pai, lutando com pecados que às vezes nos afligem. Ó Deus, capacita-nos para ser vitoriosos. Porque sabemos que assim como o Senhor despedaçou o exército do Egito, o Senhor é maior do que qualquer Deus, do que qualquer autoridade. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, por poder, por força e por vitória, para que o pecado não mais tenha controle de nossas vidas. E nós teremos sempre o cuidado de honrar e glorificar ao Senhor em tudo, por quem Tu és e por aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.